Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os seus filhos e os empregará no serviço dos carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos seus rebanhos, e vocês serão os seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Esse trecho da Bíblia, citado por mim no vídeo da semana passada, tem o exemplo mais categórico, a meu ver, de proposta de liberdade e de perda de liberdade de toda a história humana. Primeiro porque Deus propõe aos seres humanos, através de Moisés, o povo de Israel, um tipo de liberdade pautada em preceitos. Então ele fornece, oferece às pessoas os mandamentos, todos aqueles preceitos, e diz: olha, vocês andarão em liberdade sob esses preceitos. Então o povo, de repente, num determinado momento dessa história, de liberdade sob preceitos, eles exigem um rei, porque eles olham para as outras nações e enxergam as outras nações vivendo sob ordens humanas. Então eles olham e dizem: nós também queremos um rei. Então eles são advertidos em relação a isso. Então, um pouco antes, nesse texto que eu acabei de ler, Deus diz a eles que é melhor eles não escolherem um rei, que é melhor continuar como eles estavam, que seria muito mais agradável aos seus olhos, aos olhos de Deus, e também para as próprias pessoas. Mas elas insistem e dizem: não, nós queremos um rei. Então, essa é a advertência que Deus faz a eles, essa que eu acabei de ler. Diz: olha, o rei vai dispor da vida de vocês como ele quiser. Então, nesse sentido, a gente vê a história se repetir ao longo de todo o tempo em que os seres humanos estão nessa terra, de que a perda de liberdade está sempre num limiar do poder de uma pessoa, ou do poder de um governo, ou no poder de um grupo de pessoas. Então a liberdade é sempre uma conquista e é sempre difícil mantê-la, às nossas mãos, quando a gente entrega, por exemplo, o governo das nossas vidas na mão de outras pessoas. Essas advertências também não são novas. Então, desde os tempos bíblicos e também passando pelo tempo dos filósofos gregos, por exemplo, como eu também citei na semana passada, sempre foi um problema lidar com liberdade e também com aquilo que vai se convencionar chamar de democracia, ou seja, o governo do povo. Então, vejamos o que diz o Aristóteles numa citação da sua Política sobre democracia. Abre aspas. Nos governos democráticos, onde a lei é senhora, não há demagogos. São os cidadãos mais dignos que têm precedência. Mas uma vez perdida a soberania da lei, surge uma multidão de demagogos. Então, o povo se transforma numa espécie de monarca de 1000 cabeças. É soberano não individualmente, mas em corpo. Um povo tal, verdadeiro monarca, quer reinar como monarca. Livra-se do jugo da lei e torna-se déspota. O que faz com que os aduladores aí sejam respeitados. Essa democracia é, no seu gênero, o que a tirania é para a monarquia. De ambas as partes, a mesma opressão dos homens de bem. Aqui, os decretos, lá, as ordens arbitrárias. Fecha aspas. Portanto, nos regimes que são fundamentados em leis humanas, leis criadas por seres humanos, ou como se chama, as leis positivas,
a perda de liberdade sempre está à espreita. Então é sempre um risco entregarmos tanto poder de dispor sobre as nossas vidas para outra pessoa ou para um grupo de pessoas. Então é sempre um jogo de conquista e um jogo de resistência a respeito da liberdade que nós temos. Então quando eu faço essa pergunta, né, se você é livre, eu estou perguntando de fato se você não só é livre em termos políticos, mas também se você é livre em termos existenciais. Esse é sempre um conflito colocado diante dos homens, diante de nós, em face aos nossos governos, né? Então a gente olha para os governos existentes e estamos sempre numa espécie de tensão em relação à liberdade conquistada há tantos e tantos séculos, né? E também ao governo que quer dispor da nossa vida ou em favor de nós ou em favor de si próprio. É por isso que eu comecei a mencionar no vídeo da semana passada e digo agora que o texto de Georges Bernanos, que é um autor fenomenal do qual falei também no último vídeo, é um autor francês de grandes romances. Ele escreveu uma conferência, na verdade ele proferiu uma conferência que depois foi transcrita, chamada Liberdade para quê? Em que ele faz uma reflexão muito profunda a respeito do sentido da liberdade. Essa frase, liberdade para quê? Ele, por provocação, ele a emprestou de ninguém menos do que Vladimir Lenin. O Lenin, num determinado momento daquele governo de horror que foi o seu governo na União Soviética, né, na Rússia, ele usa essa expressão, liberdade para quê? Já existe o governo, já existe tudo que o governo provê para as pessoas, para que a gente precisa de liberdade? Então o Bernanos coloca essa frase como uma provocação, dizendo o seguinte, bom, para que serve então a liberdade se o governo se propõe a nos fornecer tudo? E aí ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a pior ameaça para a liberdade não é que deixemos que alguém a tire de nós, porque quem deixou que ela fosse tirada ainda pode reconquistá-la, mas sim que desaprendamos a amá-la ou que não a compreendamos mais. Fecha aspas. Então imagine você que me assiste que muitas vezes a nossa liberdade ela é depositada nas mãos de um governo e muitas vezes a gente faz isso sem perceber ou mesmo com as melhores das intenções, só que a gente não percebe o quanto poder esse governo terá sobre nós quando nós entregamos a nossa liberdade nas suas mãos, porque é sempre entregar a nossa liberdade, que é a liberdade individual, na mão de um pequeno coletivo ou na mão de um governante só. Isso é sempre um problema, isso é sempre uma perda de liberdade que pode ser negociada, mas às vezes, no caso de regimes totalitários, ela é suprimida em nome de um benefício, de um suposto benefício que o governo nos fará. Então isso acontece sempre em regimes totalitários, mas o que o Bernanos discute, e aqui eu acho que é um ponto interessante desse vídeo e foi o que me fez pensar nesse assunto, é que o Bernanos diz que a liberdade corre risco não só sobre governos totalitários, mas também sobre tipos de governo que nós consideramos democráticos. O capitalismo, por exemplo, ou regime capitalista, ou aquilo que nós chamamos de regime de economia de mercado, os sistemas que nós vivemos no Ocidente, o Bernanos vai chamar de ditadura econômica. Ele vai falar, bom, será que nós não vivemos também numa ditadura não só do dinheiro, mas também das máquinas, mas também da técnica? Porque à medida em que a técnica vai avançando, à medida em que a tecnologia vai se consolidando e aumentando a sua capacidade de controlar a nossa vida, nós vamos perdendo a nossa liberdade. E eu nem preciso dar exemplos aqui para você que me assiste saber do que eu estou falando. Então, nesse sentido, para Bernanos, dois problemas principais se impõem sobre nós quando se trata de liberdade. O primeiro é a falta de compreensão ou a perda de compreensão do ser humano sobre si próprio. Então, o que é o ser humano? O que sou eu? O que é você? O que significa ser livre no sentido existencial do termo? De pessoas que estão nesse mundo em relação com as outras, ou seja, indivíduos relacionais, ainda que não partamos de uma perspectiva religiosa, essas relações elas têm sentido não só material. Então, o perigo que nós corremos é de tornar as nossas relações
meramente imateriais. E as relações econômicas, né, e também as relações políticas, elas são meramente materiais. Quando a gente só foca nisso, a nossa liberdade começa a descer pelo ralo. Então, sobre essa compreensão do ser humano sobre si mesmo, o Bernanos vai dizer o seguinte, abre aspas, o único problema que se coloca hoje em dia, porque da sua solução depende a sorte da humanidade, não é um problema de regime político ou econômico, democracia ou ditadura, capitalismo ou socialismo. É um problema de civilização. Facilmente disse que a civilização é desumana. O que realmente pode ser isso? Uma civilização desumana. Uma civilização desumana é, evidentemente, uma civilização baseada numa definição falsa ou incompleta do homem. Se essa civilização é desumana, vocês não a tornarão humana. É o homem que ela tornará desumano. Será que essa civilização foi feita para o homem? Ou que ela pretende fazer o homem para ela, a imagem e semelhança dela, usurpando assim, graças aos prodigiosos recursos de sua técnica, o poder de Deus? É isso que importa saber. Fecha aspas. Bernanos, obviamente, um homem cristão, né, um homem cristão conservador, ele vai enxergar essa perda de liberdade muito mais como uma desespiritualização do ser humano, e ele vai usar esse termo, não só do ser humano, mas também da igreja, e ele fala como católico, como um católico que estava reagindo a um tipo de catolicismo que surge no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, do qual ele era muito crítico, né, ele vai ser chamado de jansenista, que é um tipo de católico mais tradicional, né, do seu tempo. Então ele vai fazer uma crítica, ele vai dizer que isso acontece em função da perda de perspectiva espiritual do ser humano. Então essa falta de compreensão do ser humano a respeito de si próprio fará, né, ou já fez, né, com que nós perdamos ou tenhamos perdido a nossa compreensão a respeito de nós próprios e também, consequentemente, a nossa noção de liberdade. E um segundo problema que ele coloca, já mencionado por mim anteriormente, é essa submissão do ser humano à técnica. O Bernanos falou disso várias vezes, ele publicou livros falando sobre isso, tem um livro famoso dele que chama A França e os Robôs, que é uma crítica já a respeito da técnica e do avanço tecnológico, né? Então ele está vivendo os estertores, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial e bomba atômica. E é bom lembrar, por exemplo, da história de Oppenheimer, que foi um filme recente do Christopher Nolan, que ele conta a história, né, daquele homem que ajudou a construir a bomba atômica, que ajudou no projeto da bomba atômica, e como o filme nos mostra e a sua biografia nos mostra, ele se sentiu muito frustrado depois quando ele viu para que todo aquele desenvolvimento tecnológico serviu. Então a técnica, na verdade, ela vai se tornar uma frustração à medida em que ela passa a ser usada contra nós. Então a gente avança tecnologicamente, nós construímos máquinas, nós construímos robôs e inteligência artificial e redes sociais e tudo aquilo que nós hoje temos à mão, né, num smartphone. E isso, de repente, se volta contra nós. Então, existe uma preocupação muito grande do Bernanos, ou existia já na década de 40, na década de 50, essa preocupação em relação à técnica, em relação do homem com aquilo que ele produz de tecnologia. Então, ele vai colocar um alerta nisso, dizendo a seguinte frase. Abre aspas. Afinal, a máquina é essencialmente um instrumento da coletividade. O meio mais eficaz que pode ser colocado à disposição da coletividade para constranger o indivíduo refratário, ou ao menos para mantê-lo numa estrita dependência. Fecha aspas. Então, parafraseando C.S. Lewis, que é um outro autor que eu tenho grande estima, na sua obra Abolição do Homem, ele diz: o domínio do homem sobre a natureza, né, ou seja, o domínio técnico da natureza, vai se tornar, num determinado momento, o domínio de alguns homens sobre todos os outros homens. Então, a técnica, o domínio da técnica e o avanço tecnológico é sempre um problema em relação à liberdade, porque cada vez mais ela vai dando a um grupo pequeno e seleto de pessoas o domínio sobre todas as outras pessoas.
E aqui não vale só falar da técnica no sentido tecnológico de aparelhos eletrônicos, né? Mas também a técnica do poder, a técnica da lei. Nós podemos ver, por exemplo, os problemas que nós temos aqui no Brasil mesmo, em relação ao poder judiciário, em relação ao poder político mesmo. Essas pessoas dispõem, né, de um poder sobre nós que nós não conseguimos controlar. E isso é um perigo para a liberdade. Então, quando o Bernanos faz esse alerta, não só a respeito dos regimes totalitários já conhecidos, mas também em relação aos regimes que nós consideramos regimes democráticos ou de liberdade, ele vai dizer, olha, a palavra democracia foi tão batida e tão usada que hoje ela já não significa mais o que significava outrora. Então, o nosso dever, a nossa tarefa é sempre estar vigilantes em relação à nossa liberdade e ao poder que nós damos aos outros em relação a nós mesmos. Então é isso. Ficamos por aqui. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.